Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Hoje estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico de quarta-feira, dia 29/4. Ainda estamos com cultos online, diante da pandemia que estamos vivendo, mas aí eu acredito que vocês têm aproveitado muito tudo que temos disponibilizado na internet. Graças a Deus por isso e peço que você continue assistindo todos os vídeos, todas as aulas, aproveite ao máximo para se alimentar espiritualmente de todos esses vídeos. Hoje nós estamos aqui neste culto, nesta reunião de estudo bíblico e vamos então iniciar nossa reunião com a leitura da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículos 18 até o versículo 25. Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o 25. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler juntos esse texto que é tão instrutivo para nós hoje. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade na glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência os aguardamos. Que Deus possa então nos abençoar diante de tudo isso. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta reunião de oração, agradecendo a Deus pelo estudo da palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita e santa palavra de Deus. Que nós possamos, ó Pai, aguardar na esperança que vem do alto, na esperança que o Senhor nos traz, na esperança que o Senhor coloca em nossos corações para continuarmos, ó Deus, caminhando, continuarmos, ó Deus, firmes na jornada que o Senhor nos colocou para fazer. Que nós possamos entender o nosso papel, o nosso chamado, que possamos entender o nosso trabalho e que possamos, ó Deus, ser encontrados fiéis diante do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão participando comigo deste estudo. Obrigado por cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Obrigado pela Karina, ó Deus, a sua cirurgia tendo sido bem feita, ó Deus. Obrigado pelos resultados bons que o Senhor tem nos dado. Fique conosco, ó Pai, nos dando a tua paz. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico então. Cante aí na sua casa conosco para louvarmos a Deus neste momento. Volta de Jerusalém.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois o que eu preciso é do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois o que eu preciso é do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois o que eu preciso é do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois o que eu preciso é do teu amor. Muito bem, vamos continuar então aqui, passando para o nosso estudo bíblico desta noite. Hoje nós vamos falar continuar um pouco com um assunto que a gente já tem dado algumas ideias. Vamos falar um pouco ainda mais sobre a soberania de Deus e a evangelização. Esse é o tema da aula de hoje, do estudo de hoje. Nós temos falado muito sobre a soberania de Deus. É algo realmente maravilhoso falarmos sobre isso e certamente nós não vamos conseguir tratar todos os assuntos porque é muita coisa. A palavra de Deus é viva e trata muito sobre isso. Quanto Deus é soberano, gracioso e maravilhoso, né? A gente já está há algum tempo falando sobre isso e realmente tem muito assunto para tratarmos, né?
né? Impossível falar tudo. O pastor Nelson começou falando sobre o livre-arbítrio, que nós perdemos a nossa condição de escolha quando Adão e Eva pecaram no jardim. A gente já conseguiu entender isso e conseguimos entender que nós perdemos isso diante de Deus e não temos mais livre-arbítrio. Tudo que nós decidimos é ruim, é mal, e tudo que nós decidimos precisa ser restaurado por Deus. Então é Ele quem toma tais decisões. Diante dessa fala do pastor Nelson, eu trouxe então uma aula falando sobre a graça maravilhosa de Deus, né? Então, se nós não conseguimos tomar uma decisão boa diante de Deus, não conseguimos tomar uma decisão que nos leve para Deus, porque intimamente somos maus, como ser salvo? Da onde vem nossa salvação? E aí eu trouxe uma aula falando sobre a graça maravilhosa, um dos solas da reforma protestante, que é o sola gratia, né? Enfatizando essa salvação pela graça. E aí tudo isso me fez pensar sobre a necessidade de termos a identidade da nossa igreja bem definida. Isso foi a aula de domingo de manhã. Então, se você não pegou essas aulas, você tem uma oportunidade agora de maratonar em todas essas aulas, desde a aula do pastor Nelson sobre livre-arbítrio, pegando uma outra aula que eu falei sobre sola gratia, e até a aula de domingo agora. Então, você tem tempo de maratonar aí no nosso canal do YouTube, pega todas essas aulas e vai assistindo aí até agora, até esse momento, porque tudo uma coisa tem acarretado a outra. Porque diante de tudo isso me veio à mente falar sobre a identidade da nossa igreja, porque muitas pessoas frequentam a igreja presbiteriana do Brasil e não conseguem defender ou definir as nossas convicções, não conseguem defender ou definir nossas práticas e também não entendem um pouco da nossa história. E isso são convicções importantes, necessárias da nossa identidade. Lembra que eu falei que a identidade é algo importante para nós, algo que a sociedade pós-moderna quer destruir, porque ela quer moldar caráter. E moldar caráter de uma maneira muito ruim, né? De uma maneira muito pessimista, onde você pode ter caráter uma hora e não ter em outra. Essa é a ideia. E nós temos um caráter, nós temos uma identidade a zelar, e isso é importante termos. Mas por que saber da nossa identidade? Por que ter a convicção exata dos nossos dogmas? Por que ter a ideia correta das nossas práticas? Por que saber da nossa história? Porque nós precisamos obedecer e acatar a lei de Deus, onde o apóstolo Pedro vai falar para nós lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, onde Pedro diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então o apóstolo Pedro está nos chamando a saber, identificar, dar razão ao que nós cremos. Então nós precisamos ter a nossa identidade bem definida. Nós precisamos saber o porquê que nós batizamos nossas crianças. Nós precisamos saber defender por que nós batizamos por aspersão e não por imersão. Nós precisamos saber por que nossa igreja não coaduna com a Santa Ceia online, o batismo online. Por que dessas coisas? E isso é a identidade da nossa igreja. Isso é importante para nós. Nós precisamos saber o porquê praticamos tais coisas, porque senão o nosso culto vira um culto mecânico. Um culto onde nós fazemos tais práticas sem pensar no motivo dela. E isso torna uma prática pragmática apenas. Tá bom? Então, por isso, nós falamos, né, na última aula de domingo de manhã, sobre a identidade da igreja. E um dos pilares da nossa identidade é crer na soberania de Deus. Soberania de Deus. Uma soberania
poderosa na criação de todas as coisas, uma soberania poderosa na manutenção de todas as coisas. Então, o mesmo poder que Deus utilizou para criar todas as coisas é o mesmo poder que Ele utiliza para manter todas as coisas. Então, nós temos que pensar da seguinte forma: Deus é soberano na criação, Deus é soberano na manutenção de todas as coisas e também, de igual modo, Deus é soberano na nossa salvação. Então Deus é soberano na criação, Deus é soberano na manutenção de todas as coisas e Deus é soberano na salvação do seu povo. Essa é a nossa ideia. Deus é soberano na salvação. A Bíblia é bem clara em definir e em ensinar que Deus, por sua livre vontade, escolheu alguns antes da fundação do mundo para fazer parte do seu povo, como um povo escolhido, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Pai. Essa é a ideia que nós precisamos entender. O próprio Jesus falou sobre isso lá em João 10, versículos 14 e 15. Agora eu quero que você abra a Bíblia comigo, nós vamos caminhar abrindo a Bíblia aí em vários textos. Por favor, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10. Você vai ler comigo esse texto, nós vamos folhear a Bíblia aí em alguns textos agora, para você entender o quanto isso é claro nas Escrituras. O quanto essa doutrina soberana de Deus na salvação, onde Deus salva por Ele, para a sua glória, isso está claro na Bíblia. João 10, versículo 14, vai nos dizer assim, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus está falando que Ele conhece as suas ovelhas, e Ele vai dar a sua vida pelas suas ovelhas. Olha a ideia que Jesus está nos trazendo. Agora Paulo falando lá em Romanos, volta lá, vamos lá. Romanos 9, versículo 20, que diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Será que nós podemos falar para Deus: por que o Senhor fez assim? Porque o Senhor fez alguns desses objetos para salvação e outros não? Porque o Senhor fez um objeto de barro tão bonito, uma louça tão bonita para colocar na mesa, e essa louça servir para a tua glória, e do mesmo barro você fazer uma outra louça, um vaso que não tem tanta importância assim, que é para carregar alguma outra coisa? Não podemos falar, não podemos perguntar para o Criador sobre isso. E como fica mais claro ainda lá em Efésios, ande um pouquinho mais, Efésios capítulo 1, vamos lá, abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6, vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso fica claro, meus irmãos, para nós. Olha só, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para Ele, e em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou. A Bíblia é clara
é clara nesse sentido. E para não ficarmos em Paulo somente aqui, porque muita gente vai dizer que isso é teologia de Paulo, abra sua Bíblia para mim lá em 1 Pedro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Abra ela, 1 Pedro capítulo 1. Veja comigo lá o versículo 1 e 2. Vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicados. Pedro falando que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. A eleição, meus irmãos, é algo claro nas Escrituras, nós não podemos fugir dela. Não há condições de falarmos que isso não é uma doutrina bíblica. Até mesmo os arminianos creem nela. Sim, exatamente, mas eu estou falando de arminiano clássico, tá bom? Arminiano clássico, aquele arminiano que gosta de estudar, aqueles que estudaram as teses de Armínio, aquele arminiano que estudou o Sínodo de Dort. Esse arminiano vai falar, não, ok, nós não podemos discutir com a eleição é clara na Bíblia, mas o que eles vão dizer, o que eles vão acreditar é que Deus elegeu o seu povo, mas elegeu ao ver que eles creriam. Ao ver Deus, como se Deus tem conhecimento de todas as coisas, Deus iria ver que aquela pessoa viria a crer nele, então Deus assim o elegeu. Mas isso, eles acreditam nessa intenção de Deus, nessa visão de Deus no futuro, por causa da palavra que Deus então conheceu a pessoa, ou na palavra, como diz 1 Pedro 1 aqui, que Deus, pela sua presciência, segundo a sua presciência. Mas nós não podemos acreditar dessa forma por conta de algo muito simples. Algo muito simples. A palavra conhecer na Bíblia tem muito mais significado do que apenas saber quem é. Muito mais significado. Para Deus, conhecer é ter relacionamento. Na Bíblia, a palavra conhecer é ter relacionamento, é amar a pessoa. Isso que a Bíblia traz como conhecer. Conhecer nas Escrituras é algo íntimo. E o conhecimento de Deus é inseparável do seu amor. Inseparável. O conhecimento para Deus é amar, é especial para o seu povo eleito. Esse é o amor. Algo inseparável da aprovação de Deus, algo inseparável da comunhão com Deus, algo inseparável de caminhar com Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus conheceu a pessoa, é que Deus tem intimidade com ela. É por essa razão que Jesus Cristo, mesmo sendo onisciente, Ele vai poder dizer lá no final dos tempos, lá no dia do juízo final, Ele vai poder dizer assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como diz lá Mateus 7:23. Como assim Jesus nunca conheceu? Jesus não sabe de todas as coisas? Ele não é Deus? Ele não sabe de todas as coisas? É claro que sabe, mas conhecer na Bíblia não quer dizer saber quem é. Conhecer na Bíblia quer dizer ter intimidade. Jesus está falando para essas pessoas: olha, nós não tivemos intimidade. Nós não tivemos intimidade, então apartai-vos de mim. Vocês praticaram a iniquidade. A questão que fica para nós hoje pensarmos é a seguinte: se Deus então Ele é soberano sobre todas as coisas, se Ele é poderoso para criar todo mundo, se Ele é soberano e poderoso para manter todo mundo, se Ele é poderoso e soberano para
salvar todas as pessoas diante da sua predestinação, porque nós devemos evangelizar. Essa fica a pergunta. Se Deus já determinou todas as coisas e já decidiu quem será salvo, para que então precisamos evangelizar e falar de Jesus Cristo? É uma pergunta importante, é uma questão que nós devemos refletir com sinceridade do nosso coração, para nós sabermos a identidade da nossa igreja, as nossas convicções, as nossas práticas e a nossa história. Precisamos andar de maneira coerente. É uma questão muito importante que preocupa muita gente essa. Nós precisamos ser coerentes com as Escrituras. E infelizmente, tal questão faz muito crente ser reformado na doutrina, mas nem tanto reformado na evangelização. Infelizmente, muito crente não é coerente. Ele fala que ele é um calvinista reformado, mas ele age como arminianista na evangelização. Então precisamos pensar e parar e refletir sobre isso. Isso também vai implicar em sabermos defender nossas práticas, porque muita gente vai nos acusar por crer na predestinação, por crer na soberania de Deus na salvação. Muita gente vai nos acusar de minar, de destruir a evangelização e as missões. Então nós somos sim acusados de destruir a evangelização. Somos acusados de acabar com as missões, sendo que nós, conhecendo a história, nós somos precursores de grandes eventos e missionários pelo avivamento que ocorreu em outras épocas. Nós somos, a igreja presbiteriana, a igreja reformada fez isso. Então, nós temos aí algo para defender e para saber diante da identidade da qual nós confessamos. A questão é urgente, meus irmãos. É urgente porque a Bíblia fala sobre eleição, como nós bem dissemos. Precisamos respeitar essa doutrina bíblica, não podemos fugir dela. Mas a Bíblia também fala do dever da evangelização, do dever de evangelizar. São duas coisas, são duas proposições bíblicas igualmente críveis. São duas palavras, duas coisas, dois fatos que a Bíblia nos ensina e que nós devemos crer. Deus é soberano sobre todas as coisas, principalmente sobre a salvação do homem. Mas a Bíblia também vai falar que nós temos o dever de sair e evangelizar toda a terra. São duas coisas que precisamos crer. O que nós temos que ter em mente aqui é que a salvação pela graça não compromete a evangelização. A salvação pela graça soberana de Deus, Deus tendo eleito o crente a crer, não compromete o nosso dever de sair e evangelizar. É algo que precisa ficar claro para nós. Observe o texto de Romanos, capítulo 10. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 10, versículo 12 e os demais aí. Romanos capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só aqui o convite para a salvação, o convite para chegar a Deus é sincero. Nós podemos entender que o convite ao Evangelho é sincero nesse texto. O Senhor está falando aqui que não há mais distinção entre judeu, entre grego. O Senhor é o Senhor de todos aqui agora. Não tem mais distinção de povo, de nação, de fronteiras. Não tem mais isso. Ele é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar a Deus, isso é verdade, isso é bíblico, nós temos que respeitar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Temos que entender que esse convite é sincero para as pessoas, para todo mundo. E por isso, alguém precisa falar de Jesus para aquela pessoa, para que ela confie. É a sequência do texto, não podemos tirar o texto da sua sequência. A sequência está dizendo para cá: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É preciso crer para invocar. É preciso ter fé para invocar. Crer e ter fé aqui, nesse sinônimo no texto traz. A salvação, então, depende da fé da pessoa para que ela creia, para que ela invoque o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor serão salvos. É preciso então ter fé para invocar o nome do Senhor. O convite está aberto, o convite é sincero. Mas a fé, a Bíblia nos ensina que a fé não vem de nós. A fé não vem de nós. Efésios 2, versículo 8 e 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diante disso, Paulo ainda vai concluir em Romanos 10, versículo 17, sequência do texto que você deve estar aberto aí: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos que entender que essa é a forma que Deus trabalha. Essa é a forma com que Deus quer levar os pecadores até a salvação. Diante do ouvir a palavra de Deus, trazendo os pecadores à fé, mediante a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho pela igreja, por todos nós. Se alguém precisa ser salvo, a evangelização é o caminho. Ouvir a palavra de Deus é necessária, ouvir do Evangelho é necessário, e nós precisamos levar isso. Nós, como igreja, precisamos levar esta palavra para as pessoas. É a forma de Deus agir. Deus quer agir assim. Deus quer usar a igreja para levar os pecadores à salvação, para levar os pecadores até Cristo Jesus. Deus quer usar a igreja. Não há salvação sem Evangelho, não há salvação sem Cristo. E se nós desejamos levar alguém a Cristo, nós precisamos sim levar o Evangelho até essa pessoa. Não podemos ser impedidos pelo pensamento de que, se essa pessoa não é eleita, não vai adiantar nada eu levar o Evangelho para ela. Não, nós não podemos pensar dessa forma. Isso não nos cabe decidir. Não é o nosso papel, não é nosso problema. Nosso papel e nossa tarefa é evangelizar. O papel de Deus é salvar. O papel de Deus é salvar. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. Vamos nos preocupar com o nosso trabalho. O trabalho de Deus é salvar. E Ele vai salvar os quais Ele quiser. Ele quiser. Não cabe a mim decidir isso. Nosso trabalho então é pregar. E o trabalho de Deus é salvar. Essa é a ideia. Algumas pessoas têm medo de que essa doutrina, a doutrina da eleição, ela pode trazer alguns problemas. Muitas pessoas acreditam que a doutrina da eleição ensina que Cristo não vai receber alguma pessoa que deseja recebê-lo. Elas vão falar que isso é impossível, porque imagina só uma pessoa que quer aceitar a Jesus e ela não pode porque ela não é eleita. Não é isso que a doutrina ensina. Isso é uma ideia muito errada da doutrina, porque a doutrina da eleição, da predestinação, não ensina isso. O convite ao Evangelho, como eu disse, é sincero. Nós já ouvimos isso, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O convite é sincero da palavra de Deus. As promessas do Evangelho, meus irmãos, nos tiram inteiramente a possibilidade de uma pessoa querer o Senhor e o Senhor não aceitar. Não é essa a promessa do Evangelho. Não podemos falar isso. Nosso Senhor mesmo afirmou isso lá em João 6,37. Volte sua Bíblia lá para João 6,37. Vamos caminhar comigo. Não deixe de voltar lá, João 6,37. Vai dizer assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha a promessa de Jesus. Essa é a promessa dele. A promessa do Evangelho continua correta. O convite do Evangelho continua sendo sincero. Todo aquele que vem a Jesus não serão lançados fora. É uma promessa sincera. Mas nós temos que entender que esses que vêm a Jesus, esses que desejam a salvação, eles foram dados pelo Pai. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então aquela pessoa que já tem o desejo da salvação, que tem o desejo sincero, aquele que tem o desejo sincero de entregar seu coração a Jesus Cristo, nós temos que entender que esse já foi escolhido pelo Pai. O Pai já salvou. O Pai já deu a ele um coração vivo. Como ter certeza disso? Os mortos não buscam ao Senhor. Os mortos não querem ouvir a palavra. Os mortos estão contrários às Escrituras. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vai até Efésios, abre a sua Bíblia lá. Efésios, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós temos certeza de que aquele que deseja a salvação, aquele que lê a palavra de Deus e quer aceitar o convite sincero do Evangelho, esse já foi salvo, seu coração já tem vida dada por Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a crença na soberania de Deus e na graça maravilhosa que a salvação, mediante a eleição eterna, nos dá, ela é a única esperança do sucesso garantido da evangelização. O que eu quero dizer para você é que essa doutrina tem que estar em nós, para nós entendermos que a nossa evangelização, o nosso papel de evangelizar, ele já tem um sucesso garantido dado por Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos um desânimo enorme na obra evangelística das nossas igrejas locais. Eu digo igreja local aqui porque nós nos envolvemos um pouco com o evangelismo e missões transculturais. Esse a gente se envolve, esse a gente se compadece, esse a gente oferta. Mas quando nós precisamos fazer um evento evangelístico local, quando nós, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso vizinho, quando nós precisamos evangelizar, nós sentimos um desânimo tremendo. A gente vive isso, e eu acredito que você já percebeu. Uma falta de compreensão na obra redentora de Jesus, mediante a sua soberana graça, nos faz ter esse desânimo. Sabe por quê? Porque todos nós devemos concordar que essa tarefa de evangelizar, ela tem nos deixado, nós temos deixado essa tarefa de evangelizar de lado por muito tempo. E eu posso dizer para você que não é porque nós acreditamos na doutrina da predestinação. Não é porque nós acreditamos nessa doutrina que nós estamos desanimados com a evangelização e com o ministério de evangelização local, nas igrejas locais. Não é. Mas é porque a evangelização, sem entender, quando nós praticamos a evangelização, sem entender a soberania de Deus, nós acreditamos que a evangelização depende do homem. E por isso, se ela depende do homem, se ela depende da pessoa aceitar o Evangelho, se ela depende da pessoa ser bem-sucedida e ter uma capacidade de pregar o Evangelho, nós achamos que ela depende do homem. Então, ela vai fracassar.
Todos nós temos muita paciência para trabalhar ou para ensinar algo, temos muito ânimo para trabalhar em uma determinada tarefa, quando essa tarefa tem uma perspectiva de sucesso. Enquanto essa tarefa, esse trabalho tiver uma perspectiva de sucesso, nós continuamos a tentar, a trabalhar. Nós continuamos a achar ânimo aonde não tinha. Mas, no caso da evangelização, não há nenhuma perspectiva. Nenhuma perspectiva. Quando nós entendemos que a evangelização ela é um empreendimento humano, sendo assim uma tarefa impossível de se trabalhar. Impossível. Por isso nós desanimamos. Por isso o nosso desânimo em atividades evangelísticas. Nós podemos pregar da maneira mais clara, nós podemos falar da maneira mais fluente, da maneira mais atrativa, nós podemos expor a Bíblia com a maior maestria possível, podemos criar os folhetos mais bonitos, mais bem elaborados, nós podemos organizar os cultos evangelísticos mais bacanas possíveis. E mesmo assim, não há a menor perspectiva de que esses esforços levarão uma única alma a Cristo. Essa é a ideia. A não ser que haja um fator além, um fator acima dos nossos esforços, todo o nosso trabalho evangelístico não tem perspectiva de sucesso. Aqui está o desânimo da nossa evangelização. Não no fato de acreditarmos na predestinação, é no fato de não acreditarmos nela, de não acreditarmos na soberania de Deus, de acharmos que a evangelização depende da nossa organização, depende da nossa tarefa. Pô, se a gente fizer uma tarefa assim, se a gente fizer um trabalho evangelístico com um grupo de música legal, um folheto bem elaborado, não, vamos chamar um pregador aqui que seja bem carismático, não, vamos chamar o fulano, vamos pôr uma faixa assim. Quando nós acharmos que essas tarefas, elas são a evangelização e diante dela nós vamos ter sucesso ou não, nós estamos perdidos, porque nós estamos fadados ao fracasso. Fadados ao fracasso. A gente precisa deixar essa desilusão, porque a gente tem teimado em acreditar no esforço humano dessas tarefas e que elas vão trazer sucesso, e aí não trazem sucesso, nós desanimamos. Nós nos desiludimos com a tarefa evangelística. E aí a deixamos de lado, como temos deixado de lado por tanto tempo. Nós precisamos deixar essa desilusão para trás e entender que nós somos chamados por Deus a ser fiéis e não a ter sucesso. O Senhor nos chama a ser fiéis, a obedecer a sua palavra, e a palavra dele manda, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ela manda, nós devemos obedecer este mandamento, mas ela nunca falou que você precisa ter sucesso, nunca disse isso. Paulo passou por momentos difíceis, Paulo passou por um momento de desânimo. Em Corinto, quando ele estava pregando lá, depois de algumas conversões, a oposição cresceu. A oposição diante de Paulo cresceu muito, e Paulo começou a se perguntar se ele deveria manter aquele trabalho ou ir embora. E olha só o que o Senhor respondeu a ele, lá em Atos 18, versículo 9. Abra a sua Bíblia lá, vamos lá. Atos, capítulo 18, versículo 9. Paulo estava desanimado, pensando em deixar o trabalho ali em Corinto. E aí a Bíblia vai dizer lá em Atos 18, versículo 9: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então o sucesso da missão de Paulo não estava nele mesmo.
Não estava na eloquência de Paulo, não estava na organização de Paulo, mas estava em que Deus falou: eu tenho povo aí, eles precisam ouvir o Evangelho, então não te cale, fala. Fala apenas, Paulo. Fala. A gente deve confiar na soberania de Deus e deixar com que a graça nos encha de esperança para pregar, mesmo quando os que nos ouvem ainda estejam com seus ouvidos surdos. Mesmo quando a gente prega para alguém, a pessoa não consegue entender e seus ouvidos estão como tapados. Mesmo quando a gente prega para uma pessoa e a gente sente o amor de Deus naquela palavra, e aquela pessoa não tem a menor sensibilidade por ela, por seu coração ainda estar endurecido. Mesmo diante dos fracassos, humanamente falando, o Senhor Deus nos manda: vai e prega, vai e prega. A confiança de Paulo estava em que para onde quer que Jesus o enviasse para pregar o Evangelho, ali haveria seu povo. Se o Senhor Jesus me enviou para cá, para evangelizar, aqui tem gente que é dele. Aqui tem o seu povo e eu preciso pregar, independente do sucesso ou não. É a luz do Evangelho iluminando a vida das pessoas, iluminando a vida do seu povo. E aquele que for eleito de Deus, ele vai receber essa palavra e vai ser salvo. Não cabe a nós identificar quem é o eleito e quem não é. O que cabe a nós é pregar o Evangelho. Sempre que nós evangelizamos, a nossa confiança deve estar no Deus que ressuscita os mortos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele que transforma os corações dos homens. Ele que cederá que eles se convertam no tempo que lhe aprouver. Por isso, meus irmãos, nossa parte é nos manter fiéis em apresentar o Evangelho, na certeza de que ele nunca voltará em vão, nunca voltará em vão. Os planos do Senhor nunca serão interrompidos ou frustrados. A palavra do Senhor florescerá nos corações que Ele vivificar, que Ele trazer a vida. Aí está o sucesso da evangelização, quando nós confiamos no Senhor e Ele faz o trabalho de salvar. Nós apenas falamos, apenas pregamos. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos entender que o sucesso da salvação não está nos nossos planos. O sucesso da evangelização não está em quantas pessoas vieram a Cristo naquele evento. O sucesso da evangelização está em ser fiéis ao soberano Senhor. Fiéis. De quando nós aprendermos isso, todo evento que tentarmos fazer será um sucesso. Será um sucesso. Quando nós entendermos que a salvação depende somente da soberania de Deus, e que eu preciso falar em obediência à sua palavra, nós vamos entender que eu vou falar para ela. Eu vou chegar para ela e falar, independente da conversão dela ou não. O meu papel é falar, o meu papel é evangelizar, e eu vou ter sucesso, porque o Senhor me mandou fazer isso. Aí vai acabar a nossa tristeza, vai acabar o nosso desânimo, e vai acabar qualquer coisa que frustre a nossa expectativa dos eventos. E assim, nós precisamos continuar a caminhada diante da evangelização que nós temos que ter, que nós temos que trabalhar. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que você possa aproveitar esses estudos, como eu disse, e se você tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, fique à vontade para me mandar uma mensagem no celular, no WhatsApp. Já tenho recebido muita gente falando comigo, tenho ficado muito feliz com isso, e se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim no particular. E eu vou, assim que possível, tentar responder, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar novamente, agradecendo a Deus por isso, e encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua bendita palavra. Obrigado por, Senhor, nos mostrar, ó Deus, o quanto a Tua Sagrada Escritura nos traz a paz e a tranquilidade, ó Deus, na evangelização. Obrigado, ó Deus, por entender a Tua soberana graça. Obrigado por entender, ó Deus, o quanto o Senhor é bondoso para conosco. Obrigado por entender, ó Deus, que o Senhor nos chama dos mortos, ó Deus, e nos traz a vida. E que possamos, ó Deus, levar este Evangelho a todas as pessoas. Ó Senhor, nos tire a ideia de fracasso no evangelismo, nos tire, ó Deus, o desânimo no evangelismo, e que possamos, ó Pai, entender que todo esse trabalho, o Senhor garante o nosso sucesso. Ó Senhor, quando nós entendermos isso, que possamos ter mais amor, que possamos ter mais força, que possamos ter mais ânimo para evangelizar e para falar de Jesus para as pessoas, ó Pai, e entender que o Senhor está no comando de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por isso. Fique conosco, ó Deus, durante toda essa noite. Abençoe meus irmãos que estão nas suas casas ouvindo este estudo. Ó Deus, abençoe a cada um. Que o Senhor possa trazer paz, ó Deus, a eles. E que logo em breve, ó Senhor, nós possamos estar juntos novamente, ó Deus, para louvar e adorar o Teu santo nome nessa comunidade, nessa igreja, ó Deus, que tanto carecemos e que tanto queremos, ó Deus, rever os nossos irmãos, poder abraçá-los, poder estar juntos novamente, ó Deus. Fica conosco, nos dê uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Amém. Amém.